10 minutinhos para as 8 horas da manhã, Novo Dia já está de volta aqui comigo, com o Rafael Colombo e com esse timaço aqui para a gente continuar debatendo a PEC do estouro e as prováveis consequências dela para a economia brasileira. Nós estamos recebendo aqui o professor da FGV, economista Gessner Oliveira. Basília, sua vez de entrar na roda agora do nosso bate-papo aqui. Professor, eu queria saber, com a aprovação da PEC, se for nesse valor estratosférico de 198 bilhões de reais, seria adequado uma negociação orçamentária, novamente, desse tamanho, já para o próximo ano, já para 2024, né, que seria o ano seguinte? Ou o senhor acha que teria que esperar mais tempo, só num outro governo mesmo? Porque, olha, eles estão discutindo esses valores, pedindo esse tanto de dinheiro para 4 anos, para investimentos, para a área social, mas há uma incerteza sobre quando o governo vai pedir dinheiro novamente. A aprovação dessa PEC já exaure as discussões, as necessidades, ou não é bem assim? Não tem ali uma pré-condição de não aprovar outras propostas, outros furos fiscais? Olha, Basília, eu acho que a questão muito importante seria irrealista imaginar que a negociação termina aqui, né? Na verdade, é apenas um início. Nós temos um desequilíbrio total, todos concordam que há um desequilíbrio para 2023, não há um novo regime fiscal estabelecido. Então, haverá necessidade, inevitavelmente, de novas negociações. Primeiro, no valor para 2023, eu acho, inclusive, que é razoável supor, quer dizer, a gente não pode excluir a hipótese de simplesmente não dar tempo para uma emenda constitucional, quer dizer, a negociação não chegar a bom termo e ser necessária realmente uma medida provisória com crédito extraordinário, né? E o que talvez fosse até um caminho mais eficaz. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, respondendo a sua pergunta, haverá necessidade de novas negociações e o mais importante será a necessidade de definir um novo regime fiscal. Quer dizer, vai ser preciso como que nós vamos operar, como será a nova política fiscal. Uma proposta que me parece boa é a proposta de estabelecer limites ao endividamento, em vez de trabalhar do lado do gasto e seguir as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, isso tudo terá que ser discutido, terá que ser definido e, ao mesmo tempo, o Comitê de Política Monetária vai assumir algumas hipóteses acerca da política fiscal para estabelecer a taxa de juros. E realmente, sem um novo regime fiscal, sem previsibilidade de qual será a política de gasto, nós teremos inevitavelmente a continuidade de um aperto monetário em prejuízo da economia. Gessner, você estava falando aí com a gente de diretrizes, né? Mas PRI e Basília também vão lembrar que a gente ainda está discutindo um nome. É uma questão só de diretrizes, de a maneira como isso vai ser feito no ano que vem, nos próximos, ou a gente também coloca aqui o ingrediente nessa discussão do nome, de quem vai ser o ministro da Fazenda, de quem vai ser o ministro do Planejamento? Isso também pode ser um aditivo importante? Olha, eu acho que sim, Stephanie, certamente é um aditivo importante, diferentemente de outras transições de governo. Não se sabe, né, quem será o líder ou os líderes da área econômica. Então, isso ajudaria muito. A escolha de um nome que possa representar uma certa linha de ação do ponto de vista econômico, ou que possa transmitir à economia como um todo a segurança, isso é fundamental. Eu acho que já passou do tempo de fazer essa definição. Para acontecer, né, Priscila? A gente só não sabe se vão gostar do que vão ouvir, né?
Não, e ontem mesmo o Haddad já disse que vai fazer parte do grupo de transição, a pedido do Lula, e falou que quem quer que esteja à frente do Ministério da Fazenda vai cuidar da questão fiscal, né? Então deu uma sinalização ali. Mas, Gessner, eu queria dar um passo atrás para a gente falar sobre a regra do teto de gastos, né? Porque o mercado, a gente conversa com várias pessoas aqui, todos os dias, que falam que a regra do teto tem que existir, mas vem governo, vai governo, e há uma crítica ao teto de gastos, né? Diz que ele engessa muito as contas públicas. E aí, do ponto de vista mais estrutural, a gente teve a pandemia com os governos gastando muito dinheiro para fazer frente às restrições de atividades e se viu que esses estímulos não foram tão ruins quanto o esperado. Hoje mesmo a gente estava conversando mais cedo com o Geraldo Biasotto e ele estava falando justamente que teto de gastos é uma excrescência, nas palavras dele, que precisa ser revisto, que não dá para colocar no mesmo bojo gastos diferentes e a mesma regra para esses diferentes gastos. E a minha pergunta para ele, que eu jogo para você também é, existe o teto de gastos, uma regra para impedir o avanço dos gastos, justamente para que o país ele tenha uma certa ordem nas suas contas públicas e ele não saia gastando toda vez que aumenta a arrecadação, né? E com isso faça uma poupança, faça mais investimentos, melhore a trajetória da sua dívida pública. Qual que é o equilíbrio certo entre ter regra, não ter? E qual que seria uma regra razoável para a nossa economia? Priscila, ótimo ponto. Naturalmente há muitas dificuldades com o teto de gasto, porque ele é uma regra muito simples, é uma regra muito rudimentar. Na verdade, ela estabelece, olha, você pode gastar de acordo com a inflação do período anterior, e naturalmente há gastos extremamente importantes, no caso dos gastos sociais e do investimento, que importa para o crescimento, que acabam sendo exprimidos e isso gera consequências. Agora, o Brasil tem estado e estava diante de uma desorganização tão grande que alguma regra, ainda que rudimentar, é melhor que não ter regra. Agora, eu acho que o Brasil pode melhorar essa regra, ele pode levar em consideração a determinadas exceções, levar em consideração determinados tipos de gasto, como é o investimento, sobretudo em infraestrutura, e o gasto em programas sociais, que é investimento em capital físico e capital humano. Isso pode ser levado em consideração. Também há várias considerações, e a literatura é repleta de boas sugestões acerca de se levar em consideração o ciclo econômico, né, onde está a economia naquele momento, para se parametrizar o controle de gasto. Tudo isso pode ser feito. E há também uma sugestão, que está numa proposta de emenda constitucional do senador José Serra, de colocar limite ao endividamento. Porque, no fundo, qual que é a nossa preocupação de gastar demais? A preocupação é que isso tem um impacto sobre endividamento e leva à quebra do tesouro e à quebra do setor público, que é terrível para a economia. Então, ao estabelecer um limite ao endividamento, você leva em consideração uma série de outras circunstâncias, de outras variáveis que podem levar a uma regra mais inteligente. Além disso, é preciso ter também a preocupação em rever a qualidade dos gastos. Não é só uma questão de quanto dinheiro você vai gastar, mas qual é a qualidade, em que itens você vai gastar. Será que você está gastando direito? Qual o impacto desse gasto? E essa revisão dos gastos nunca é feita no Brasil. A gente só fala em valores, a gente nunca fala em qualidade, o que de fato ocorreu. Então, essas duas componentes, o controle sobre o endividamento e a revisão periódica dos gastos, parecem duas ferramentas muito interessantes para uma nova regra melhor e que vai ser mais eficiente, que seria excelente do ponto de vista das expectativas do mercado. Está melhor, com mais eficiência, né, Gessner? A gente vai acompanhar de pertinho todas essas discussões. É sempre um prazer te ouvir por aqui, viu? Conversamos com Gessner Oliveira, ele é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas. Um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia, Stephanie, Priscila, Rafael. Um ótimo dia para todos os espectadores do CNN.